Hoje a gente vai falar um pouco com vocês e conversar a respeito da IA e, a princípio, da carreira de desenvolvedor para quem está iniciando na área. Para quem quer seguir a carreira, seguir os traços, eu vou estar passando algumas ideias e alguns conhecimentos que eu tenho ao longo desse tempo que eu já trabalho na área de programação. Tá? E a ideia é falar um pouco sobre carreira, dev e IA. Porque hoje eu acho que vocês, não sei se vocês perceberam, mas particularmente todo lugar que você está andando, ou os stands que vocês estão andando aqui pela Campus Party, todas as pessoas estão comentando e assimilando o chat GPT, IA e vice-versa. É o assunto mais falado. Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou desenvolvedor já tem mais ou menos uns 7 anos na área. Sou bastante apaixonado por tecnologias, muito apaixonado. Eu comecei a programar antes mesmo de entrar na faculdade. Eu jogava Habbo Hotel, eu não sei se vocês aqui, alguém já jogou Habbo Hotel, que é um joguinho 2D, que antigamente usava o Flash Player e outras coisas. E basicamente eu me formei e me criei ali dentro daquela comunidade, jogando com 13 anos de idade, com diversas pessoas que, inclusive, hoje já estão bem famosas. Não sei se vocês conhecem a Malena que teve ontem aqui. Ela é muito minha amiga, muito mesmo, assim. A gente jogava Habbo junto, a gente programava para uma rádio do Habbo, que se chamava Rabid, entre outras rádios. Era meio que uma rádio virtual e acabava incentivando ali os jogadores com moedas, com prêmios e diversas outras coisas. E eu fui criando essa paixão por programação com essa idade, onde eu programava com Dreamweaver. Não sei se vocês já ouviram falar, Dreamweaver é um software muito antigo, inclusive eu usava ele portátil para programar, que era sensacional. Você fazer uma manutenção de um site usando HTML, CSS, um pouco ali de PHP e um streaming dentro da plataforma para as pessoas ouvirem o pessoal locutando na rádio. E isso era bem bacana. Eu tive contato bem cedo com a tecnologia. Meu irmão ele tinha uma lan house, onde eu desmontava o computador, montava computadores, eu fazia diversas coisas e era bem interessante também. Eu tive um sonho também, juntamente com a programação, que era aviação. Eu sempre fui apaixonado por avião, desde pequeno também, mas acabei deixando um pouco de lado por conta dos custos, que eram um pouco altos, mas eu segui bastante adiante. Eu consegui fazer o piloto privado aqui em Goiás, não concluí o PC, mas o meu objetivo, a princípio, era ser, de fato, um piloto de avião também. Eu era muito apaixonado. Eu vivia no aeroporto, lá vendo os aviões pousar, descer. Eu ia para as grades ali, ficar assistindo os aviões pousar. Eu peço até um erro, que isso aqui não foi eu que fiz, não é Ciências da Computação, na verdade, é ADS. Eu fiz ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistema, na PUC. Eu fiz agora, bem recente mesmo, acho que foi 2022 até o ano de... Foi o final de 2024, entrando já no final, 2025. E hoje eu estou atuando como palestrante, incentivando novos profissionais na área, porque eu acho muito interessante. A tecnologia, ela move muitas pessoas, ela ajuda demais a você ter uma solução mais rápida. E através dessa IA, ela acaba facilitando, não é facilitando, mas ela acaba sendo o seu estagiário e te ajuda a chegar bem mais longe aonde você precisa, usando da forma correta, a princípio. O novo cenário da tecnologia. A gente está vivendo hoje em um momento que está mudando completamente o cenário e vice-versa, falando da IA. Eu fiz uma palestra na Campus Party da Wiki, lá de Teresina, falando sobre o Google Spec to Test, que é uma ferramenta do Google, que já vem bem antigo mesmo, que ele faz a tradução instantânea da voz, ele transcreve tanto para voz, para texto e vice-versa. E a Google, ela fornecia essas informações, ela fornece, na verdade, essa plataforma no Google Cloud para você utilizar essa ferramenta no dia a dia. Utilizar, seja ela para você transcrever alguma coisa que você precisa rapidamente, e acabou que eles fizeram algumas integrações dentro dessa ferramenta, que acabou facilitando demais
para quem hoje assiste um vídeo no YouTube, para quem hoje assiste, sei lá, hospeda um vídeo no Google Drive. O Google Drive, você chega lá, hospeda o vídeo, ele já transcreve todo o texto para você, ele facilita a sua vida para você entender, se você, no caso, precisar disso. E isso é bem interessante. E, a princípio, o que eu percebo bastante das pessoas que estão entrando na área é que eles estão chegando no momento de não só codar. Eles estão chegando no momento de chegar na IA, pedir o código e a IA entregar para ela o código. Sabe? É basicamente assim, IA, me forneça uma dashboard aqui para me fazer um painel financeiro. Ela vai lá e entrega. Isso acaba prejudicando demais para quem está iniciando nessa área. Por que que eu falo isso? Ela é boa, ela é excelente, mas a gente precisa tomar diversos cuidados utilizando essas ferramentas, não só o ChatGPT, entre outras. Por quê? Porque, assim, eu costumo dizer, eu até estava comentando, eu comentei num podcast que eu participei junto com o pessoal, eu acho que o Guanabara estava também, e a gente estava falando o seguinte, rapaz, eu acho que a IA, ela não é 100% inteligente quanto a gente acha que ela é. Por quê? Porque, assim, você chega para a IA e pede para ela da seguinte maneira, IA, me entrega, por gentileza, um layout aqui com diversos botões, onde, quando eu clicar nesse botão, ele vai me dar uma plataforma e vai me entregar um código, ou vai me entregar um relatório, quando eu clicar nesse botão. Aí é interessante, você chega lá na IA, pede para ela, beleza, ela foi lá, te entregou, perfeito demais. Só que aí você chegou no momento em que, quando você foi clicar no botão, o botão não funcionou. E aí você fala, putz, eu vou ter que voltar lá na IA e pedir novamente para ela. E aí, quando você vai pedir para a IA, ela nunca diz não para você. Ela nunca chega para você e fala assim, não, eu não vou te entregar esse código. Ela sempre vai dizer, claro, ela vai ser o alecrim dourado perfeito para você. Ela vai te dizer assim, eu vou te entregar o código. Eu vou te entregar o código. Só que aí, olha o que vai acontecer. Eu acho que vocês aqui, alguém que é desenvolvedor, vai entender esse cenário, mas quando você pede novamente para ela fazer isso, ela muda completamente a lógica. Tudo que ela criou. Porque ela entende que não foi só o botão que você pediu para ela alterar no código. Ela alterou completamente o cenário. Seja o botão, seja o design que ela pediu. Eu estava utilizando a Loverplay, eu acho que é assim que fala, e eu pedi para ela fazer um controle que a gente tinha um jogo de vôlei num condomínio que eu morava, e eu pedi para fazer um controle de CPF e nome completo da pessoa. Ela me entregou perfeitamente. Só que aí eu pedi para ela corrigir um erro, e ela mudou completamente o cenário. Então, assim, o que eu acho interessante disso, quando a gente está estudando programação, para quem é iniciante e está começando nessa área, eu acho importantíssimo a gente saber o que está pedindo. Saber o que você quer. E entender o que ela está te entregando. Não é simplesmente copiar e colar. Ela me deu, eu acredito nela. Não confie em 100% na IA. Você entendeu? Essa é a ideia que eu acho que muitos desenvolvedores que estão entrando agora nessa área conheçam e entendam mais sobre isso, sabe? Entender a lógica de programação é importantíssimo para a gente. Eu peguei lógica de programação, peguei algoritmo no papel. Eu fazia Portugal, fazia para Java e entregava tudo no papel. Não tinha nada ali para me compilar no momento e dizer que o código meu estava correto. E aí quem dizia, na verdade, era o meu professor. Ele sabia se estava ou não funcionando, entendeu? E isso eu acho, de fato, assim, o pilar principal para você começar a desenvolver. A IA ela vai te auxiliar. O que você fazia hoje com 5 programadores, você consegue fazer com 2 programadores. 2 programadores. Por quê? Poxa, não é que ela vai copiar tudo, mas ela vai te facilitar ali, te mostrar o erro e entregar a solução para você. Você entender no código o que ela está te entregando. E, como justamente ele fala, não é mais sobre códigos, decorar códigos, mas sobre entender como resolver problemas com a ajuda da tecnologia, que é o que, de fato, alavanca tudo isso.
2026 vai ser o ano em que todo programador vai trabalhar lado a lado com a IA. Eu vi uma pessoa comentando sobre isso, uma fonte que, não sei se vocês repararam, mas 2020 foi uma bolha que estourou na área da programação, que todo mundo estava conhecendo a área da tecnologia, programação. E teve muitas e muitas empresas contratando programador que não sabia programar. Cara, foi em massa. Eu tive 2 pessoas que conhecia próximas a mim que não sabia programar e botou no currículo que era programador de PHP. E a empresa contratou. Estava desesperada, precisando de programador, pandemia, todo mundo em casa, queria trabalhar home office. Foi lá e contrataram. E o que me falaram foi o seguinte. Comentaram, isso não veio de mim, não veio de, sei lá, algum palestrante. Eu escutei de umas pessoas lá de fora falando da seguinte maneira. Gente, se prepara. Eu acho que 3 anos ali, 3 anos e meio mais ou menos, muitos profissionais, ou quer dizer, muitas empresas vão precisar de profissionais. Por conta que está surgindo startup demais, gente. Não vai ter tanto profissional para suprir as necessidades. E eu acho que esse é o momento ideal. Eu vou mostrar para vocês aqui na frente, eu vou até pular aqui rapidamente, se vocês conhecem isso aqui. Alguém já ouviu falar nisso aqui, já? Quem é programador? Isso aqui é o Stack Overflow. Literalmente, quem é programador, que não começou assim, nessa era da IA, utilizava o Stack Overflow para pesquisar um bug, um problema. Hoje é tudo a IA. Não, deu problema aqui no meu código, está funcionando, está dando um define aqui numa classe, não sei o quê, usa a IA. Antigamente era que nem livro, mas o que facilitava era você entrar aqui e pesquisar dentro dessa plataforma, você entendeu? Justamente dentro dessa plataforma. A aceleração da IA. Ó, o que levava 2 anos para ser aprendido, hoje pode ser feito em 6 meses. E não é só em tecnologia. Seja em qualquer área que você esteja utilizando, ou que você atue, a tecnologia, a IA, vai estar junto com vocês. E, gente, é o momento ideal. Eu paro para pensar e falo assim, às vezes, que quando eu tinha 10 anos de idade, eu assistia uns filmes, eu via aquelas ficção científica lá, parecia aqueles robozinhos ali, não sei o que, eu falava, caramba, eu duvido que isso aqui assim vai mudar. Vai aparecer isso assim, lá para 2020, 2026, sabe? Era muita tecnologia. E, bicho, eu parei para analisar isso aqui quando eu vi o pessoal construindo robô, esses robozinhos agora que estão andando aí. Os caras já estão começando a integrar, utilizar a IA, fazer outras coisas. E, gente, a gente estava avançando muito rápido na tecnologia, utilizando justamente a IA. Para vocês terem noção, em 2010 não existia smartphone da forma que a gente utiliza hoje, eu acho. Era de botão. E a gente evoluiu 10 anos, rapidamente. Foi surgindo smartphone, touchscreen, os celulares mais modernos, sabe? A gente está evoluindo muito rápido na área da tecnologia. Muito rápido mesmo. Muito, muito. E qualquer geração Z com IA. O cara que é responsável pela Google, se eu não me engano, é o Schulder, eu não lembro o nome dele agora. Eu não recordo o nome dele. Mas ele comentou que nenhuma empresa ou nenhum profissional, seja o que for, vai escapar da inteligência artificial nesse mundo. Literalmente. Para vocês terem uma noção, foram investidos, eu acho que, eu não lembro quantos bilhões foram trilhões, lá nos Estados Unidos. Eu não me recordo qual era o estado que eles comentaram, mas eles estão investindo tão alto nessa tecnologia e a forma como eles estão treinando a inteligência artificial para trabalhar juntamente hoje, não só na área de desenvolvimento, seja em outras áreas, está absurdamente. Eu acho que vocês já ouviram aquela frase de que, se você não acompanhar junto com a IA, você vai ficar para trás, sabe? E assim, eu sendo sincero com vocês, eu acredito um pouco ali que isso vai afetar, não 100%, você entendeu? Porque é um prompt feito ali por outra pessoa, querendo ou não. A outra pessoa treinou aquele prompt para te entregar aquela solução, entendeu? Então, assim, eu acho que o avanço ele vai mudar muito o cenário daqui em diante.
E vocês já estão percebendo em diversas palestras, diversos eventos que estão acontecendo, é IA, é IA, IA. Para todo canto que a gente vai, só se fala inteligência artificial. Eu acho que aqui a única empresa que se rendeu recentemente foi a Firefox. Mozilla agora se rendeu também à inteligência artificial. Eles não utilizavam e justamente eles estão ficando para trás porque o Explorer está utilizando a IA, Google Chrome e todas as outras empresas e ferramentas que usam hoje no dia a dia, sabe? E assim, eles preferem ferramentas que entreguem a informação pronta ou em formato visual ou rápido, que no caso é a geração Z. Né? A nossa geração hoje quer tudo rapidamente, quer entregar tudo rapidamente. E se encaixando nesse cenário de falar que as ferramentas estão entregando informações rápidas, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. Porque é o seguinte. Eu vou ter que pular aqui porque eu mudei o cenário. É assim. Ó, um software, quando ele é preparado 100% com a IA, ele provavelmente vai ser inseguro nesse cenário. Porque, vamos dizer, você contratou o fulano de tal para ser o desenvolvedor da sua empresa, e aí o cara foi lá, vou usar IA, cara. O cara não tá vendo aqui, meu chefe não tá vendo, vou fazer minhas tasks aqui, vou utilizar IA 100%. Não tô nem aí não, vou agilizar meu serviço, eu quero ficar livre. E aí o cara vai construindo tudo. E aí vai chegar um momento em que vocês, eu não coloquei aqui no slide, mas vai chegar um momento que vocês vão utilizar uma coisa bem interessante. Vamos supor que você vai fazer um checkout de pagamento. Checkout de pagamento tem integração, você utiliza a API, a API faz a ponte, conecta com o banco, te dá as informações do banco, ele fornece e vice-versa, e assim adiante. E aí é que está a coisa. Você entendeu? Aí é que está a coisa. Tem pessoas, eu acho que até o pessoal ali vai comentar, os meninos do Ginsec, que ficam muitos hackers esperando aí, vocês botar um token aí de uma API, colocar um token aí, seja de qualquer informação, que é um token privado de uma API para fazer funcionar. Os caras ficam só esperando uma brecha. E aí, naquele momento ali que vocês utilizam ali, os caras, ó, a vulnerabilidade ali, ó, que o cara deixou ali, pronto, fez um dashboard, entregou uma API, tá conectando no banco do Itaú dele lá, tá fornecendo informações, aí o rapaz, bacana, viu? Vamos utilizar isso aqui, vamos também fazer do jeito que ele está fazendo aqui. E isso é preocupante, gente, sabe? Vocês têm que tomar um certo cuidado em relação a isso. É por isso que eu falo, fale o necessário para a IA, entenda o que ela vai te entregar e tomem muito cuidado com o que vocês estão ali copiando e colando ao tempo todo com a IA. Porque acaba, né, entrando aí sei lá, vamos dizer assim, um ransom ou alguma coisa. O papel do desenvolvedor na área. O novo dev precisa ser estrategista, curioso e saber guiar a IA, não ser guiado por ela. O papel mudou. Agora é sobre saber o que pedir, como validar e como aplicar. E ali fala, quem entende a lógica, boas práticas e fundamentos, que seja no que? Lógica de programação, estrutura de dados, que é o mais essencial. Quem sabe lógica sabe qualquer linguagem de programação. Isso é, de fato, algo verídico. Entendeu? E consegue usar a IA como extensão de raciocínio e não como muleta. Gente, eu coloquei aqui uma foto aqui no meu slide, mas não faz sentido. Aqui foi de um podcast que a gente participou e eu estava utilizando ele para colocar algumas imagens. E aí tem as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia que são bem importantes, que são o ChatGPT, o mais comum, o GitHub Copilot, que é uma ferramenta muito boa para ser utilizada, e o Cursor. Tem também o Claude, eu utilizo bastante o Claude, eu uso 3 ferramentas muitas das vezes para trabalhar, mas assim, para ele me ajudar e facilitar ali no dia a dia, no sentido de, teve um bug ali, é bom entender o que está funcionando, o que está acontecendo por trás desse código e tudo mais. Então são ferramentas muito boas que vocês podem utilizar. Eu vou agilizar aqui.
Era para ter outra imagem, meu Deus, meu slide bugou um pouco, mas tudo bem. O Brasil pode saltar na frente até 2030. Saiu uma notícia agora recente que o Brasil tá quase passando da China na quantidade de desenvolvedores no GitHub. Tem muito desenvolvedor postando projeto no GitHub, gente. Então tá um negócio absurdo. Devs brasileiros crescem 28,5% em um ano. E está sendo o maior avanço entre as grandes economias. Isso é muito massa, isso é bacana demais, sabe, na área. E aqui está um passo importantíssimo para vocês que querem seguir essa carreira, para quem está iniciando, quer seguir, entender os caminhos dentro de TI. Antes de fazer qualquer curso, é entender as principais trilhas, seja ela full stack, seja ela DevOps, front-end, back-end, entre outras. É importantíssimo você entender o que é que você quer e o que é que você precisa seguir à frente. Eu gosto de back-end, vou trabalhar com back-end. Eu já estava na área de design, vou trabalhar um pouco ali com front-end, fazer os botãozinhos. Domine a base. Antes de frameworks e linguagens da moda, entenda o essencial. Isso é muito importante. Antes de vocês pularem qualquer tipo de etapa de já conhecer o React, o React Native, conhecer, sei lá, o Next.js, entender e dominar a base principal. Isso já envolve o que eu falei antes, que é a lógica de programação, a linguagem que você escolheu, aprender com método e não por impulso. Muita gente tem esse problema aqui. Muita gente tem esse problema. Evitar pular tutorial. Tutorial, assim, o tutorial ele é importantíssimo. Tem muitas plataformas hoje que fornecem aulas gratuitas e acabam ajudando, mas eu usava para mim, porque eu tenho um pouco de TDAH, gente, eu usava demais. Eu usava um cronômetrozinho do meu lado aqui e ele ficava contando 15 em 15 minutos. 15 minutos eu estudava, parava. E assim eu fui criando um vício, eu fui aumentando o tempo. E isso foi me ajudando demais a programar e facilitava muito no dia a dia. E construir portfólio e presença digital. Acho que é muito importante também vocês fazerem isso, mostrar o que você sabe e o que vale mais, que é o que vale mais que curso, na verdade. Você criar o GitHub, postar seus projetos, as empresas vão conhecer isso, sabe? LinkedIn é muito importante, você postou um projeto que você fez ali. Eu estou criando um aplicativo recentemente com uns amigos meus, uma startup, e eu sempre posto alguma coisa, alguma curiosidade sobre esse aplicativo. Ele se chama Juntou, é um aplicativo voltado a esportes. E a gente está quase na reta final, está em desenvolvimento. E a gente sempre está lá compartilhando ideias, o que eu aprendi construindo esse aplicativo, sabe? Como se preparar para o futuro. Eu estou sendo bem rápido porque está com pouco tempo, mas é o seguinte, nem sempre você vai estar motivado. Mas é justamente aí que os grandes se destacam. Quando a vontade acaba, a disciplina começa. Eu levo essa frase para mim, eu acho que para o resto da minha vida, gente, porque isso é muito importante, sabe? A gente tem que acreditar no que a gente quer. A gente precisa acreditar naquilo que a gente gosta. Eu gosto de programação. Cara, acredite nisso, sabe? Os caminhos não são fáceis, mas nada na vida é difícil quando você tem disciplina e você começa agora, entendeu? Então, trace esses caminhos na vida de vocês, utilizem as ferramentas da maneira correta e mostre que vocês querem estar no mercado hoje como desenvolvedor, que é o que é mais importante, na verdade, viu? E é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, apresentar um pouco. Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida, tirar alguma dúvida, alguma sugestão sobre a área, conversar um pouco. E aqui também estão as minhas redes sociais, meu e-mail. Inclusive, eu tenho uma empresa que eu desenvolvi chamada Nservice.io. Ela é a empresa que fornece VPS, hospedagem, ela fornece streaming, tudo dedicado. Eu hoje tenho essa empresa, e entre outras que eu estou criando agora juntamente com outros amigos meus, uma agência voltada a desenvolvimento de software. Meu GitHub, meu LinkedIn lá, se vocês quiserem seguir, conversar, bater um papo. Mas a ideia principal que eu queria passar para vocês era isso, sabe? É mostrar como que funciona esse cenário e quais poderiam ser os caminhos que vocês poderiam traçar para ser um desenvolvedor na área, entendeu? É muito importante, viu? Se alguém quer falar alguma coisa, perguntar, tirar uma dúvida, pode ficar à vontade.
tranquilo. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, de coração, tá?